coisa muito complicada. Ofender minha honra, certo? Até peço aqui o espaço aqui, me desculpe o tempo se tiver mulheres e crianças assistindo nesse período aqui. Criaram fake para dizer que eu sou viado, não que eu tenho nada contra os viados, para dizer que eu sou corno. Não tenho nada contra ninguém, agora não precisa disso, fazer essa apelação. Essa baixaria típica da política, me desculpe também ali, pessoal, essa baixaria típica ali daquela região, né? Eles apelam para o pior, né? Pois é, mas não precisa, vamos trabalhar na proposta, verdade. Vamos trabalhar na democracia, nós temos direito de pensar diferente, de mudar de opinião, sim, certo? Sim. Desde que não ofenda a honra de ninguém, certo? Que eu não quero de forma nenhuma ofender, tá? Então, infelizmente, passei por isso, né? E aí, o que acontece? E aí tem ainda a questão das promessas que me foram feitas para as pessoas entenderem e não foram cumpridas. Que no vídeo lá ele não falou, certo? Então, o que acontece? Como eu não fui eleito... Você é suplente, você, na linha sucessória, o ex-vereador aí, né, assumiu outro domicílio eleitoral, você... É quem senta na cadeira, né? Sim, diretamente. Isso aí está bem claro no regimento, certo? É uma questão também constitucional. Na entrevista passada falei sobre a questão constitucional dos pré-requisitos para a manutenção do cargo, e ele deixou de contemplar todos os pré-requisitos para se manter no cargo, e além de ser uma questão ética. Sim. Certo? Então... Você não foi eleito, mas havia algum compromisso, algum... Sim, aí o que acontece? Na verdade, o meu sonho era assumir uma cadeira da Câmara, né? Então, ele mesmo sabe, certo? No dia da posse, que eu fui fazer a transição da prefeitura para o prefeito atual, certo? Na qual o prefeito atual nem sequer citou meu nome, porque estava chateado comigo, que eu assumi os 10 dias e fiz um trabalho dentro do possível. Ele queria que você tivesse abandonado a população. Meu Deus. Aí o que acontece? Aí ele nem citou meu nome. Ele que foi assumir a presidência da Câmara, foi ele que citou meu nome. Isso eu não posso negar. Certo? Eu tenho que reconhecer que foi ele que me cumprimentou. O único que me cumprimentou naquele dia que eu estava de prefeito para prefeito, passando a posse do município, foi ele que estava assumindo a presidência da Câmara. Então eu vou ser bastante justo e sincero com o que aconteceu. Sim. Certo? Mas o que acontece? Isso foi pela manhã a posse em Martinópolis. À tarde não, aliás, à noite foi a posse em Granja. Eu fui para a posse em Granja. Me reuni com ele, na época da prefeita Amanda. Me reuni com ele na antessala da Câmara, onde ele conversou comigo e com minha esposa e disse: eu falei com os vereadores, nenhum deles quer se afastar, mas não se preocupe. Em 2019, eu me levanto da minha cadeira e você se senta, eu vou fazer isso. Então essa promessa ele me fez. E eu aguardei pacientemente e com calma. Ainda em setembro de 2018, ele me recebeu na casa dele de Granja, e eu perguntei como é que estava quanto à promessa. E ele disse: está tudo conforme o planejado, eu só vou aguardar o resultado das eleições para a gente colocar em prática o que a gente tinha combinado. Quer dizer, naquele primeiro momento, ele reconhecia o quanto você tinha sido importante para a eleição dele. Isso não resta dúvida, pelo que a gente pôde apurar. Só que aí depois vinha a questão da eleição do irmão. Ele ia ver a contabilização dos votos, e você, de repente, se não fosse favorável ao irmão, você pagaria o pato. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Pelo menos é isso, não? Ou não? Não, eu acho que assim, ele ficou insatisfeito com o número de votos que saiu. Sim. Mas na época, eu não posso negar, eu apoiei o deputado Romeu. Sim. Inclusive, eu ajudei a articular alianças em Senador Sá, ajudei a articular alianças em Sobral, certo? Sobral, o deputado Romeu tirou 694 votos. Que grande parte, não vou dizer que foi todos, mas grande parte foi eu que angariei para ele, entendeu? Então, não posso negar o passado. Não posso negar o passado, certo? Então, espero que a boa gente que está nos ouvindo aqui entenda que vocês estão falando com uma pessoa sincera, tá? Ok. No primeiro momento ele falou, então, que estava tudo ok, mas no segundo momento ele disse que ia aguardar o resultado das eleições. Pronto. Certo. Chegou janeiro de 2019, aí, assim, antes disso, quando foi em outubro, minha esposa era nomeada, ocupava um cargo de confiança na prefeitura de Martinópolis. Em novembro de 2018, minha esposa foi desligada, certo? Por uma mensagem de um WhatsApp por um subordinado dela na época. Ela ocupava uma coordenação, um subordinado dela mandou uma mensagem dizendo que ela estava
sendo desligada. Destituída. Automaticamente, eu comuniquei ao deputado Romeu, na época, ele é testemunha, que disse, olha, aconteceu isso, isso e isso, realmente o prefeito não quer nada comigo. Aí ele disse, eu vou falar com ele. O prefeito me chamou para conversar em janeiro, eu fui na prefeitura e falei com o prefeito, e ele disse, fica tranquilo que em fevereiro a gente resolve isso. Isso ano de 2019. 2019, certo. Pronto. Até aí, esquecido a questão da vereança. Passaram, foi eleita a chapa, não me deram. O que acontece? Em fevereiro chegou, não veio, a promessa se cumpriu, minha esposa não voltou, falou comigo em maio, o prefeito, e nesse meio tempo eu disse, rapaz, está complicado para mim. Entre fevereiro e maio, eu já tinha começado a pensar o meu plano político pessoal, porque não tinha mais como eu continuar com um grupo onde eu tentava sugerir, não era ouvido, certo? A gente via que tinha como tem algumas coisas erradas, a gente dava sugestão, não era ouvido, então chega ao ponto assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Certo? E aí sim, tomei minha decisão, a princípio, como eu falei aqui, compondo com o Felipe, que é um ex-vereador lá, e depois, na sequência, em dezembro do ano passado, fechando com James Bell, certo? Então, foi assim que aconteceu e os fatos foram assim. Então, não estou de forma nenhuma, como ele me acusou, de estar querendo levar vantagem, de forma nenhuma, porque como é que você está numa condição de situação e vai para a oposição? Geralmente é o contrário. Você sair da sombra para ir para o meio do sol escaldante, é verdade. Geralmente é o contrário. Você está na oposição, você está na oposição e ir para a situação. Geralmente o que acontece. Sim. Né? Mas não o contrário, de forma nenhuma. Então, foi isso que aconteceu, certo? Então, o que acontece? Não quero de forma nenhuma aqui fazer confusão, até porque tem pessoas boas lá, os tenho como amigo. Eu entendo que isso é um desentendimento político, mas não pessoal. Assim deveria ser tratado, certo? Claro. Porque a gente vive numa democracia. E é assim que eu quero defender, levantar a bandeira e me explicar para boa gente e trabalhador do Martinópolis. Então, para resumir, para você que está nos ouvindo aqui, o Ney Monte está hoje aqui, ele é suplente de vereador, pela lógica, pelo que diz a lei, o regimento da casa, enfim, ele já deveria estar sentado na cadeira lá devido digamos, a decisão tomada pelo vereador Aníbal, né, que resolveu mudar o domicílio eleitoral, como já falamos aqui, né, sem dar nenhuma satisfação ao eleitor. E por isso, o que é que o Ney está falando aqui? É que ele está querendo que a lei seja cumprida, já que o vereador não quis mais terminar seu mandato, assumindo outro domicílio eleitoral, né, que ele assuma. Então, quando ele deu uma entrevista falando sobre esse assunto, o vereador em questão lá se sentiu ameaçado, como disse aqui a questão, como disse o Ney, como se ele tivesse ido falar mal dele. Não, ele está indo em busca de um direito que é dele. Ele é suplente. Tipo aqui, se amanhã eu resolvo me afastar, o meu suplente vem e assume. Isso é natural, é normal, né? Se eu chegar lá e renunciar ao meu cargo, seja assim, ou que o regimento diga que se eu me afastar do município, criar outro domicílio eleitoral, automaticamente meu suplente vai e assume. Então, ele não está nada além, quando vem falar de oportunista, ele está em busca de que vá no direito dele, que a lei seja realmente aplicada, que seja feita a justiça. Então, em nenhum momento, eu acredito que isso seja um ataque contra o vereador, né, quando ele vai tratar desse assunto, que até então ia ficar na surdina se o Ney não falasse, ia passar despercebido. Quando o povo de Martinópolis acordasse, o rapaz já estava sendo candidato a vereador, a outro cargo em outro município, né? Então, eu também não vejo, Ney, porque esses ataques pessoais, partir para agressão verbal, criar termos pejorativos, tá? Porque eu acho que não tem nada pior na política do que você, de repente você ser chamado disso ou daquilo, de traidor, sei lá, de político ruim, né, que não está honrando seu papel. Aí você vai relevando que isso geralmente está dentro da política e geralmente a gente sofre essas agressões de quem não gosta da gente, são pessoas que querem atacar. E aí a gente releva, mas quando trata-se da vida pessoal,
tentar inventar histórias, colocar dentro da vida pessoal da pessoa algo que nunca aconteceu, que não existe, afetar de repente a esposa, o sogro, os pais, minha amiga, aí realmente a baixaria pura, e é por isso que a gente já tem, sabe, visto tantas situações acontecer, e o Ney não é da violência, né? Está vendo aqui que é um rapaz pacato, está apenas querendo que seja feita de forma legal, porque o cidadão de verdade, ele não vai para a violência, ele busca a lei, busca os seus direitos. Seus direitos. Espero, se não chegarmos no entendimento, que o caso seja judicializado e que a justiça diga o que é certo e o que é errado. Não vir com a estratégia de envenenar o poço, não vai colar comigo, porque eu sou transparente. Eu, como ele, eu sou servidor público federal. Quando eu fui assumir, não sei se o ele também fez isso, o regimento é que ele é funcionário do Banco Central, inclusive ganha um salário muito bom, altíssimo, certo? E o que acontece? Quando eu fui assumir, eu fiz um juramento, certo? Eu não posso mentir, eu tenho fé pública. Eu tenho fé pública, então eu tenho que honrar por isso, certo? Como eu acho que ele também tem que honrar, certo? E também outra coisa, se nesse meio tempo, e também eu acho que ele deveria ser transparente também, um dos motivos que fez quando ele foi para Martinópolis, era que quem descobriu foi eu, que ele transferiu o título de Granja para Martinópolis naquele tempo. Fui falar com ele no gabinete dele, dentro da prefeitura de Granja, e ele disse, eu trabalho no Banco Central, eu já estou aqui há um tempo como secretário, a única forma agora de eu ficar afastado do Banco Central é com um cargo, mandato eletivo, certo? E então veio para Martinópolis, porque na época julgou mais fácil se eleger lá, certo? O ajudei e me prejudiquei, porque não fui eleito. Ele foi eleito na minha vaga. Até cabo eleitoral decidir para ele, certo? Para tentar ajudar. E aí o que eu ganho é isso. Mas vamos para a justiça. Sim, que seja feita então a justiça. Só para a gente fazer aqui um pequeno levantamento, claro que você, mas eu acredito aqui na sua idoneidade, você chega em Martinópolis em que ano? Você disse que tem 25 anos de história de Martinópolis? 1997. No dia 9 de agosto de 1997, comecei o namoro com a minha esposa, certo? No dia 24 de outubro de 1998, casei com a minha esposa na Igreja da Matriz, Martinópolis. Morei na casa que era do meu sogro, bem na esquina ali, próximo à Angica Clube, certo? Então, não tem como dizer que eu sou Martinópolis. Meu filho morou muito tempo em Martinópolis, certo? Então, é vínculo total. Você atualmente mora lá? Não. Eu moro em Sobral. Devido à sua profissão? Sim, a minha profissão. Mas professor tem uma residência lá. Certo. Mas mesmo assim, nunca deixei de estar afastado dos meus eleitores, certo? Certo. Não, só para a gente entender aqui. Mas a boa parte, então, desses 25 anos? 23, são dedicados a Martinópolis. Você trabalhou um tempo lá na Grendene, já casado com a já casado. Mas enfim, aparecem as oportunidades, o trabalho, e ele vai indo, depois entra na política em que ano? Entrei em 2012. 2012, né? Porque antes era meu sogro, certo, né? Então no último ano ele não foi eleito, certo? E aí o povo tinha um bem querer comigo, ele disse, meu filho é você mesmo, certo? Que ele me tem como filho e eu tenho como pai, certo? E aí ele disse, minhas filhas são mulheres, é melhor você ir mesmo. Eu fui, o candidato fui eleito, certo? Na primeira vez que eu tentei, fui eleito. E no mesmo mandato, até para a gente deixar um fato histórico registrado, no mesmo mandato eu sou única pessoa, o único político a ter ocupado os 3 cargos dentro do mesmo mandato. Sim. Certo? Tanto vereador, como presidente da Câmara, como prefeito, dentro do mesmo mandato. Então, são coisas que vão ficar para o histórico do município, para quem gosta de fazer história e quem gosta de contar casos curiosos. E sempre essas decisões para servir ao povo do município. E aí, cara... Nunca me furtei a servir o povo do município. Mesmo diante das quando todo mundo não quis assumir a prefeitura no final de mandato, eu assumi por 10 dias. Sim. Certo? E até hoje, graças a Deus, as pessoas elogiam pelo que deu tempo eu fazer em 10 dias. É verdade, não é todo mundo que vai querer assumir. O cara tem que ter realmente compromisso, respeito ao povo para assumir um negócio desse aí. 10 dias só, quem que quer? Enfim, mas aí tem que ter realmente compromisso com a população e gostar do povo, né? Que de repente ele deu um mandato ali.
E aí você, como vereador, automaticamente, claro, você fica lá no município, né? Dedicando-se mais ao município como vereador. Com né? certeza, com Certo. certeza. A gente estaria muito mais presente, né, do que a gente está hoje, né? Agora, claro, sem mandato você tem que buscar a sua sobrevivência, né, que é a questão do seu próprio trabalho e outras alternativas, né, para não ter que usar de artimanhas que alguns usam aí, que não gostam de trabalhar e gostam de sobreviver dessa questão da política usando pessoas e vice-versa, né? E aí você realmente hoje a gente vê tem um laço familiar, constitui família no município. Já o outro vereador que morava em Brasília, em Fortaleza, surgiu em Granja devido ao mandato do seu irmão, que na época foi eleito prefeito, com apoio inclusive do deputado Sérgio Aguiar, e hoje a gente sabe que tem essa questão da disputa política na região. Ele surgiu na época que o irmão então consegue ser prefeito de Granja, e dali vê que em Martinópolis existia uma possibilidade dele ser eleito lá, e por que não em Granja, né? Aí foi para Martinópolis. Foi para Martinópolis, julgou que era mais simples, ele notou na época uma certa desarticulação e a possibilidade do ex-prefeito Fontenelle não ser candidato, e ele aproveitou a brecha para entrar ali. Porque o irmão tinha uma referência já, né? Já tinha referência de Granja e tudo, e eu apoiei nesse sentido, isso eu não posso negar. Sim. Certo? Uhum. Até peço desculpas, certo, à população por ter apoiado, por ser de certa forma pai dessa criança. E durante esse momento, esse período do mandato do vereador lá, o ex-vereador, ele se manteve morando lá em Martinópolis? Não, na verdade é o seguinte, ele fala que tem as residências lá e tudo, mas eu acho que ele nunca dormiu a noite lá não, porque Granja é perto, né? Eu acho que ele ia e voltava, né? Entendeu? Aí, por último, resolve mudar o domicílio eleitoral sem dar uma satisfação, sem cumprir o regimento interno da casa a qual ele, né, representa hoje como parlamentar. Realmente, o que você quer, na realidade, é que apenas seja feita a justiça, né? Pelo meu entendimento, se o que é que acontece? Se eu estiver errado, se o meu direito estiver errado, acatarei de forma tranquila o que a justiça deliberar. O que eu não posso é concordar com a sentença antecipada, certo? Que foi falada no vídeo passado que ele gravou, que disse que eu não tenho direito de nada, que eu estou com oportunismo. Não, na verdade, eu tenho o meu direito, e se a gente não chega a um entendimento, a gente judicializa a questão, mas não precisa você me ofender, nem eu lhe ofender, certo? Então a gente tem que tratar as coisas democraticamente. O país passa por tanta confusão, passa por essa crise institucional, crise política, agravada pela uma pandemia dessa sem precedente na história do país e do mundo, certo? Então, a gente não pode, tem que ter bom senso, tem que ter calma, tranquilidade para poder resolver as coisas. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Ok. O vereador Nemonte, eu queria deixar o nosso microfone à sua disposição. Estou aqui respondendo o ouvinte aqui ao mesmo tempo, complicado, se não responder fica chateado. Mandado. Ok. Deixar o nosso microfone à sua disposição para algo mais que você queira acrescentar no nosso bate-papo de hoje e as suas considerações finais, por favor. Pronto. Eu queria agradecer a todos os ouvintes do Jornal da União, a você, Zezinho, a você, Altran, ao canal Ceará Acontece, certo, que está transmitindo isso aí ao vivo. E queria finalizar com uma frase e também agradecer a toda a população martinopolense. Uma frase que o próprio vereador falou, que eu queria citar no vídeo dele. Sim. Que eu acho que, na verdade, ele deveria usar essa frase e refletir sobre ela, tá? Então, que é o seguinte, que ele disse: o poder é bom, mas é preciso saber desapegar dele. Pelo que deve, quem o detém. Saber entrar e saber sair. Então, ele falou essa frase para mim, insinuando para mim essa situação, né? Mas eu acho que essa frase que ele falou serve justamente para ele. Os próximos passos agora, Ney, quais serão? Os próximos passos estamos aguardando o Ministério Público se pronunciar, estamos aguardando a Câmara se pronunciar, tá? E depois disso, eu espero tomar posse da cadeira de vereador, porque
quero muito poder representar novamente o povo de Martinópolis, certo? É um sonho meu, uma vontade, certo? As pessoas sabem que eu fui um dos vereadores mais atuantes na época. É só olhar minha produção legislativa, quantidade de requerimento, quantidade de projeto que eu fiz, certo? Eu gosto, estou na política porque gosto, certo? Verdade. Entendeu? Ok. Então era isso, meu amigo. Agradeço demais o espaço, desejo uma boa tarde a todas as pessoas que tiveram a paciência de ficar me ouvindo, né? E quero desejar um bom resto de pandemia, espero que isso acabe logo, esse isolamento social. Eu sei que você aqui está em lockdown, né? É uma das cidades do Ceará que está em lockdown. Como é que está a situação lá de Martinópolis? O pessoal até tem questionado isso ontem. Rapaz, ninguém vê os números de Martinópolis. Martinópolis é assim, tem 27... Graças a Deus, nós temos poucos casos, né? Graças a Deus. Então nós temos 27 casos confirmados, isso até ontem, né? Uhum. Mas infelizmente tínhamos 3 mortes, né? Sei. Inclusive até os avós de uma vereadora amiga minha faleceram. Avô e avó. Lamentável. O que acontece? Então nós temos poucos casos, mas infelizmente nosso índice de mortalidade é muito alto, certo? Mais de 10%. Certo? Então, bem acima da média nacional, da média estadual. Mas graças a Deus os casos poucos, graças a Deus tem. Que todos deverão tomar os cuidados necessários para que vença isso aí. Só registrar aqui para você que muitas pessoas estão ao vivo fazendo perguntas, lhe cumprimentando através do canal, né? O Ceará. O Ceará acontece. O Ceará acontece. Amigos, eu agradeço a interação de vocês. Eu infelizmente não tive acesso a nenhuma pergunta. Pois é. mas depois eu vou assistir o vídeo, certo? E na medida do possível pretendo responder a todos. Ok, então, pronto. Então você vai ter acesso sim, você vai ver as perguntas que foram feitas lá. Eu gostaria também de ter ficado, né, a par das perguntas aqui, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter outros momentos aqui, até que podem surgir algum assunto dentro dos questionamentos dos próprios ouvintes aí, das perguntas, e além dos cumprimentos que são feitos a você, reconhecendo o seu trabalho, quando vereador, e mesmo hoje sem mandato, buscando um direito que é seu, reconhecendo que você é a pessoa do bem, que vive constantemente ali do seu trabalho em prol da população, né, martinopolense. Então, fico os cumprimentos aí de muita gratidão a você pelo papel desempenhado e a torcida de que você possa ter êxito no que é legal, que a justiça realmente seja feita, para que você assuma e o povo de Martinópolis possa ter um representante nato no que diz a lei, né, e a justiça desse país. Pronto, então eu agradeço, fico feliz pelo comentário, me deixa bastante lisonjeado esse comentário e gostaria de mandar um abraço também aos meus colegas pré-candidatos a vereadores, meus colegas vereadores, certo? Na pessoa em especial do vereador Betão, vereador João Sampaio, vereador João Neto, como também aos demais colegas que também são meus amigos, né? Mandar um abraço para o ex-prefeito James Bel, mandar um abraço para o pré-candidato a vice-prefeito Felipe Félix, certo? Meu primo Nilson Júnior, enfim, desculpe se eu estiver esquecendo de alguém, mas... Porque às vezes quando a gente cita nome, a gente acaba pecando em esquecer, não o querer. Mas quero cumprimentar todos os pré-candidatos da nossa futura coligação, que no próximo mês deveremos estar fazendo nossa convenção já. Ok. Neymonte, um abraço. O Altran também gostaria de fazer. Olha, não, só agradecer aqui a participação do nosso amigo Neymonte, né? Uma entrevista muito proveitosa, tanto aqui assistido pelo Ceará Acontece, as pessoas mandam mensagem de texto para os amigos de Martinópolis, mas especialmente ao vereador Betão, que está ouvindo e assistindo lá na cidade de Martinópolis, ok? Ney? Abraço aí, Betão, abraço, e todos da cidade de Martinópolis ouvindo aqui o Jornal da União. Bom, é bom que se diga aqui, seja ressaltado que uma entrevista sem ataques a ninguém, sem ataques pessoais, a quem quer que seja, né? E que assim seja feita a política. O povo está cansado desses ataques que não contribuem em nada, né? Você agir de uma forma de atacar o pessoal, tentar... Aquilo que a gente já falou aqui não vai contribuir em nada, não vai servir em nada para uma população que quer, sabe, que o destino do seu município esteja nas mãos de pessoas idôneas, íntegras, né, e capazes de representá-los na sua grandeza. O povo de Martinópolis é um povo grande, né? Grande através da sua hospitalidade, do seu carinho, a força do povo trabalhador, né? De homens e mulheres que lutam
diariamente e não merecem, de repente, estar passando por uma situação dessa e não estariam passando se ambos honrassem, né, no caso, principalmente o vereador, o ex-vereador, tivesse honrando o seu papel, que deixasse que a justiça definisse, né, não fazer um pré-julgamento, como ele já disse, inclusive no áudio lá no vídeo, pré-julgamento de que ele já sabe qual será o resultado e de que o suplente, que é o Ney, não assumirá o mandato de forma alguma. Eu acho que o povo está além disso. O povo é muito mais do que essas questões de que a justiça seja feita, então. Bom ressaltar aqui, sem ataques a ninguém. Parabéns, então, ao nosso entrevistado, Ney. Tudo que houver de bom, irmão. Tudo de bom.